Oi, menina! Tudo bem? Sou a Amanda. Estou aqui me aventurando nessa plataforma pra gente conversar e conhecer e trocar também ideias literárias. Que maravilha! Menina, do nada, estava em casa aqui nas minhas férias e falei, por que não abrir um canal no YouTube? E falar sobre as minhas experiências com a leitura, com os livros e também, né, conhecer umas pessoas que gostam da mesma coisa. Então, assim, conversando com a mamãe, falei, por que não? Ela falou, por que não? Cá estamos. Gente, olha que loucura, né? É muito difícil fazer vídeo, né? E assim, loucura mesmo. Vamos lá, né? Como que eu conheci os livros, como a literatura veio até mim. Apesar que a minha geração era muito questão de desenho animado, né? Hoje em dia também. Mas assim, eu não tinha tanto acesso aos livros. Livro foi uma coisa que sempre foi cara, né? E na minha época não foi diferente, lá atrás. Então assim, a leitura veio pra mim através dos quadrinhos da Turma da Mônica. Acredito que seja pra mim, pra você também, né, que está aí na sua casa. É conhecido, né, a Turma da Mônica, os quadrinhos aí do Maurício de Souza. Então foi através dos quadrinhos que veio me apresentada a leitura, né? A criança, que eu gostava muito de quadrinhos, pra vocês perceberem que eu gostava tanto de quadrinhos, gente, da Turma da Mônica, que eu recriava as histórias junto com meus amigos, que eram 2 menininhos parabéns, diferentona. E a gente recriava, a gente tinha coelhada e tudo, só que não era coelho, era uma vaquinha, porque aí, né, a gente vai se adaptando com essa realidade. Então, assim, era uma vaquinha, parecia um estojo, se eu não me engano, tinha uma cabecinha de vaquinha, um corpinho, né? Só que ele era um estojo. E ali, filha, era criada as cenas das histórias do Maurício de Souza, né? E era muito legal, assim, foi tão memorável que eu lembro até hoje. Fazendo minhas escolas tinham também bibliotecas, então assim, sempre que eu podia dava uma olhadinha nos outros quadrinhos diferentes, quando podia, que eu não tinha. E depois fui me aventurando, assim, em coisas maiores, uma literatura longa, né? E foi assim que eu conheci as invenções de Hugo Cabret. Vou colocar aqui nos cantos. E assim, é uma leitura com muita figura, né? Com muita imagem, textos também. Então assim, se eu me lembro bem, foi através desse livro que eu comecei a ler mais, né? Ter essas leituras mais longas. E conta, assim, gente, que eu não me engano, é muito tempo, tá? Mas conta uma história de um menino que vive dentro de um relógio e no qual ali, dentro de uma estação de trem, na verdade, que tem um relógio. E ele vai se aventurando, ele tem uma questão, né, financeira. Então, assim, ele tem que ali todos os dias se aventurar para ter o que comer, para ter o que, enfim, né, ter as suas coisas. E ali rouba um senhor, dono de uma relojaria, gente, qual a palavra? Dono de um lugar que tem relógio, gente. Que ele foi feito como se fosse um escritor, um robô escritor, assim, gente, eu lembro assim, sabe? E depois desse livro eu fui me aventurando em outros, conheci Percy Jackson também. Então assim, foi um início muito de infantil, né, dos quadrinhos ao juvenil, e foi bem legal. E depois disso, gente, eu nunca mais quis largar de mão, sabe? E assim, as pessoas falam, ai, que bom, você tem um hábito de leitura, isso é tão legal. Mas, gente, não, assim, eu leio, só que às vezes eu entro numa ressaca literária, né? Que é o termo que a gente usa quando a gente trava, a gente não consegue ler mais, ou demora muito tempo pra se apegar numa nova leitura, tipo, de engatar, né? Então, assim, eu fiquei assim por alguns tempos. Então, voltei a ler mesmo esse ano de novo, sabe? Óbvio, né? Tive outros momentos. E fiz esse canal muito pra conversar sobre isso, pra eu falar mais sobre isso, porque, meus amigos, eu amo vocês, mas eles não gostam de ler, não têm esses hábitos, sabe? Assim, eu tento empurrar ali, mas minhas leituras são muito imersivas, então, assim, uma pessoa que não tem hábito pra conseguir continuar é mais desafiador. Então, fiz esse canal muito pra gente conversar sobre isso, eu apresentar a minha visão sobre os livros que estarei postando aqui, que vocês indiquem. Venho convidar vocês, se vocês querem conhecer novos livros, se vocês querem conversar sobre leitura, venha se inscrever no meu canal. Caso você queira criar um hábito mais leve, mais tranquilo, fique à vontade, sente-se aí com a gente e vamos conversar sobre.
estarei postando o livro que eu terminei essa semana, né? Mas até lá, mostrem aqui, mandem aqui nos comentários qual o livro que você amou, que você gostou pra gente, né? Somos amigas, aliás. Então, um beijo e até mais!